diria que dessa tarefa de férias, né, que eu corrigi uma parte e permiti que a galera que não tinha feito ainda finalizasse para assistir a correção, eu acho que esses itens aqui que sobraram eram os mais desafiadores mesmo. O aluno, ao observar esse trinômio, talvez tenha tentado extrair a raiz do primeiro e a raiz do último. Porém, a raiz de 3 não é exata. Então, antes disso, deverias ter percebido que todos os números aqui são divisíveis por 3. Então, vamos colocar o 3 em evidência. 3x² dividido por 3, x². Menos 48x dividido por 3. Isso, não é obrigado a saber de cabeça. Poderia fazer no cantinho, né? 48 dividido por 3, 4 por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Subtrai, sobra 1. Abaixo 8, 18 por 3. 6, porque 3 vezes 6 é 18, né? Como é obrigação de todos vocês saberem fazer esse tipo de divisão, né? A gente geralmente nem se atém a isso. Mas 192 dividido por 3, isso poderia dividir 180 por 3, que dá 60, e 12 por 3, que dá 4, por isso que vai dar 64. Como eu sei que alguns de vocês têm dificuldades com divisão, 3 vezes 6, 18, subtrai, sobra 1, abaixo 2, 12 por 3, 4, 3 vezes 4, 12. Já te falei, se na prova final tu me mostrar que não sabe dividir, se eu puder optar, eu te reprovo, por teu bem, por amor. E é doído reprovar o aluno, cara. Mas eu reprovo porque eu acho que ele não vai ter futuro se não sabe nem dividir. Opa, tem 6 aqui, será que ali dentro tem 6? Tomara, né? Tomara, se não der, tudo bem, a gente bota pelo menos o 2 em evidência. Mas vamos ver, 3, 8, 4, dividido para 6. 6 vezes 6, 36, sobra 2, abaixo 4, 24 para 6, 4, 6 vezes 4. Dá porque é divisível por 2 e por 3. Isso, poderia ter somado os algarismos e ter usado o critério de divisibilidade do 3, exatamente, né? Nem sempre dá para o cara falar tudo numa vez só, de qualquer maneira, colocação bem importante. 6x² dividido por 6 dá x². Menos 384 dividido por 6 dá menos 64. Olha que beleza. 3 e 6 já dá para simplificar? Dá, né? Divide por 3 em cima, dá 1. Divide por 3 embaixo, dá 2. E agora sim, esse trinômio está me parecendo um trinômio quadrado perfeito. Raiz do primeiro, x, raiz do último, 8, como é menos, bota menos e eleva ao quadrado. Vamos conferir. Quadrado do primeiro, fechou. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Fechou. Quadrado do segundo. Beleza, fatoramos certinho. E como é que é aquele que é binômio? Um com mais, outro com menos. Beleza, raiz do primeiro. X, raiz do segundo. 1 com mais, outro com menos. Só não vamos esquecer do 2 aqui na frente, né? E aí, pessoal, o que dá pra fazer no finalzinho agora? Quem com quem? O x menos 8 de baixo com um expoente, ou seja, só tiro um deles, né? Cuidado com isso. Então a resposta final ficou x menos 8 na parte de cima e 2 que multiplica x mais 8 na parte de baixo. Nem dá para acreditar, né? Que aquele trambolho lá ficou assim pequenininho, ó. Bem simplificadinho ficou. Aliás, nessa parte da tarefa eu coloquei uma setinha e disse ler página 34 para tirar dúvidas, né? É justamente por causa dessa situação aqui, ó. E tu vê que tem aluno que é atencioso. Ah, que impressionante como eu fico encantado com a concentração de alguns alunos. A colega me chamou na carteira, professor, dá uma olhada nisso aqui na página 34. Na página 34 é que ele avisava lá, ó, que A ao cubo mais B ao cubo dá para extrair a raiz cúbica do primeiro, extrair a raiz cúbica do segundo, aí fica A mais B. E depois aparece produto notável, ó, quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, só que não tem o 2 aqui, tá vendo? Mais o quadrado do segundo. Aliás, além dessa fatoração aqui, nós estudamos aquela que é com menos. A ao cubo menos B ao cubo. Raiz do primeiro. A raiz cúbica do segundo, B. Já que é menos, tu bota menos. Depois tu faz o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, sem o 2, mais... Essa era a outra fatoração que a gente estudou no finalzinho. Aí a apostila vai fazer um exemplo. Ela vai fazer um exemplo.
Aí ela pega e faz assim, ó, m ao cubo mais y ao cubo. Ela começa bem. Extraiu a raiz cúbica e extraiu a raiz cúbica. Só que na hora que o autor da apostila, que é o ninja da matemática, na hora que ele vai fazer a segunda parte, ele olha lá, quadrado primeiro, menos 2. Não, esse 2 está errado. Não tem esse 2 ali, ó. Corta esse 2 na apostila. Página 34, tinha 2 aqui, ó. Não tem esse 2. Arruma lá então. Pega a apostila, abre na página 34 e tira aquele 2 do exemplo, ó. Tinha um 2 ali que é um engano. Agora tu vê, né? Eu sinceramente, se o professor me avisa, o professor avisou lá, ler página 34 para revisar. Eu ia na página 34, ia olhar para isso e deu, ia fazer meus exercícios. Mas a colega não, ela foi além. Ela foi lá e, deixa eu ver, opa, um errinho aqui, peraí que eu vou falar com o professor que eu acho que está errado. E estava errado mesmo. Sem colegas desse tipo, né, a gente teria uma aula muito mais pobre. Como é bom ter colegas ninjas do nosso lado. Agradeço mais uma vez aos ninjas. Então, graças ao colega ninja, foi corrigida a apostila mais uma vez. Vamos que vamos. Agora que a gente revisou como é que fatora esse tipo de coisa, ó, vamos lá. Afinal, 1 é a mesma coisa que 1 ao cubo, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, não é isso? Raiz cúbica do primeiro. A. O menos continua. Raiz cúbica do segundo. 1. E como é que é a continuação? A ao quadrado. Quadrado primeiro. Mais O primeiro vezes o segundo sem o 2. Mais o quadrado do segundo. Show de bola. E lá na parte de baixo tem A menos 1. O que eu faço para finalizar? O A menos 1. A menos 1 dividido por A menos 1 dá 1. Por isso que eu posso cortar. Resposta final, A ao quadrado mais A mais 1. Afinal, A vezes 1 é A e 1 vezes 1 é 1. Bem legal. Show de bola. E ó, vamos precisar disso de novo na U e na V. Eu fiz diferente. Porque assim, eu dividi o A por A e menos 1. Isso, mas sabe o que é? É que tu não pode dividir esse por esse sem ser vezes, porque tem menos entre eles, certo? Vamos continuar essa questãozinha que tá bonita. Fala, amigo. A vezes A igual a A é A vezes 1. A vezes 1. Muito obrigado, amigo. A vezes 1 é igual a A e 1 vezes 1 é igual a 1. Obrigado pela correção. Bem comum eu pensar uma coisa e falar outra.